Olá, meus queridos irmãos, que a paz do nosso Senhor Jesus Cristo seja conosco hoje e pela eternidade. Amém. Que bom poder estar novamente com a amada igreja, que bom poder trazer a mensagem da palavra do Senhor. O Senhor tem falado muito aos corações, o Senhor tem trabalhado muito nos corações neste tempo de pandemia, de quarentena, de tempo de ficar em casa, de umas novas rotinas para aqueles que estão trabalhando, estão exercendo as suas funções normalmente, né? Normalmente não, porque as mudanças têm sido drásticas. Eu gostaria, nesta oportunidade, tratar um tema com os irmãos um tanto delicado, por falar dessa maneira. Um tema muito controversial e eu peço a atenção de todos e cada um de vocês para nós termos um bom entendimento e um bom aproveitamento da mensagem da palavra do Senhor nesta oportunidade. O tema que eu quero tratar com a amada igreja tem como título Luz do Passado, Nova Ordem Mundial. Eu tenho certeza que de alguma outra maneira você tem ouvido alguma coisa sobre a Nova Ordem Mundial. Muitos têm ouvido mais, né? Tem se envolvido muito mais. Existe a teoria da conspiração, né? Mas este é um tema para alguns bastante assustador, né? Para outros inacreditável, né? Mas que nesta época, nesses tempos, tem se falado bastante e principalmente no meio cristão, né? O porquê deste tema? Nesta noite vamos falar sobre a escatologia bíblica, que é o estudo dos últimos tempos, né? Tem se falado do fim do mundo, tem se falado da volta do Senhor Jesus Cristo, que está prestes a acontecer, e tudo isso tem a ver com escatologia. Eu vou usar o livro do Apocalipse, né? Apocalipse significa revelação, mas no grego o termo apocalipto tinha o significado de abrir a cortina, de desvendar o que tinha do outro lado. Amados, o propósito do sermão nesta oportunidade é o fortalecimento da Igreja de Cristo. Que nós possamos nos fortalecer pela palavra de Deus. Que nós não venhamos a ter medo, mas que nós continuemos com temor ao Senhor e fortalecidos neste tempo de novidades, né? Nesta semana, eu conversando com a minha família, estávamos falando sobre estrelas, sobre a distância dos planetas, das estrelas. E é muito interessante que para medir a distância, né, das estrelas, utiliza-se uma medida anos-luz. E esta medida são aproximadamente 300 mil quilômetros por segundo, a velocidade da luz. 300 mil quilômetros por segundo. As estrelas, elas encontram-se a trilhões de distância. Albert Einstein, quando ele descobre que não existe nada mais rápido do que a velocidade da luz, muitos começaram a imaginar, né, uma viagem à velocidade da luz.
começou a se analisar a distância do Sol e está aproximadamente a 150 trilhões de distância, né? A luz do Sol, ela demora 150 milhões de distância. A luz do Sol, ela demora 8 minutos e 20 segundos para chegar do Sol até a Terra. E a minha família brincando nestes dias, falando sobre a distância e que tudo isso veio ao tema, que tem estrelas que elas já não existem. Elas já explodiram, elas já não estão mais em órbita, mas a gente ainda vê a luz delas, ainda consegue enxergar a luz delas, porque elas estão tão longe, mas tão longe, né, que a luz ainda está viajando em direção à luz, né, mas elas já estão mortas. Meus queridos e amados irmãos, existem igrejas, existem cristãos que vivem da luz do passado, mas estão mortos espiritualmente. Eu vou falar algo que pode ser chocante, mas eu louvo a Deus por muitas coisas que o coronavírus está fazendo. E uma delas é fazendo com que muitos cristãos e muitas igrejas voltem ao primeiro amor. Voltem a fazer uma análise profunda do seu cristianismo, daquilo que eles, como cristãos, estão vivenciando, estão fazendo. E essa é uma parte positiva desse vírus. A morte, planetas mortos que ainda refletem alguma coisa de luz, mas que é a luz do passado. A luz do passado. A morte, que significa Thanatos, né, no grego. E quem estuda para ser capelão hospitalar, capelania hospitalar, vê um pouco de tanatologia, né? Que é a ciência dos doentes terminais, né? E morte significa separação. Separação. E esta separação existe para nós, seres humanos, 3 tipos de separação, 3 tipos de morte. Existe a morte física, que é a alma e espírito separam-se do corpo. Existe a morte espiritual, onde a separação do espírito, da alma e do corpo. E existe a morte eterna, onde corpo e alma estão separados totalmente de Deus por uma eternidade. De que forma o mundo vai acabar? Muitas pessoas têm o ardente desejo de conhecer o Apocalipse, estudar o Apocalipse para saber o futuro, para saber como tudo vai terminar, para saber o que vai acontecer, como vai acontecer. Há muita curiosidade. Segundo Tessalonicenses, capítulo 2, versículo 3 e 4, diz que antes do anticristo virá apostasia. Muitos estão falando que é o fim do mundo por causa de tudo que está acontecendo, tremores de terra, rumores de guerra, vírus, doenças, maldade, o amor de muitos se esfriando. Mas, meus amados, o mundo ainda não vai acabar. Ainda coisas vão acontecer. Porque se Paulo fala para Tessalônica que antes do anticristo virá a apostasia, nós vamos ainda ver coisas piores. Igrejas, pessoas apostatando da fé,
1 Timóteo 4:1, estes são textos que não são o nosso texto base, são textos de apoio. 1 Timóteo 4:1 diz que o Espírito Santo disse que nos últimos tempos muitos apostataram da fé. E Mateus 24:12 está falando que o amor de muitos se esfriará. E uma coisa que nós estamos vendo é que, segundo Pedro 2, diz que os falsos apóstolos, os mercadores da fé, serão mais um sinal do início do fim. E nós estamos vendo isso. Nós estamos assistindo cada absurdo na internet com relação à palavra de Deus, que muitos de nós falamos: Senhor Jesus, volta logo. Mas o que tem a ver tudo isso com luz do passado, nova ordem mundial? Amados, sempre haverá um grupo fiel. A palavra de Deus nos revela que, ainda que muitos venham a apostatar da fé, para os últimos tempos, sempre existirão os remanescentes. Existirá um grupo que ele continuará fiel ao Senhor, fiel às Escrituras. Isso é muito importante. Nós estamos vendo uma série de ataques da natureza no mundo todo. Hoje eu estava tendo uma sala de encontro virtual com os jovens da nossa igreja, e eu fiz questão de falar para eles sobre o final dos tempos, sobre o que nós estamos vivenciando, que nós realmente estamos no início do fim, mas ainda não será o fim, né? Sobre o início das dores, né? E a gente estava relembrando acontecimentos só de 2020, só nesses 4 últimos meses. Mas no ano passado, no ano retrasado, nos últimos 20 anos, nos últimos 50 anos, tem se mostrado isso muito claro. Mas para nós tratarmos este tema, luz do passado, nova ordem mundial, eu quero trazer um texto, como eu já te falei no início, do Apocalipse, como nosso texto base. E Apocalipse capítulo 3, versículos de 1 ao 6. E a palavra do Senhor diz assim: ao anjo da igreja em Sardes escreva: estas são as palavras daquele que tem os 7 Espíritos de Deus e as 7 estrelas. Conheço as suas obras. Você tem fama de estar vivo, mas está morto. Esteja atento, fortaleça o que resta e que estava para morrer, pois não achei suas obras perfeitas aos olhos de Deus. Lembre-se, portanto, do que você recebeu e ouviu, obedeça e arrependa-se. Mas, se você não estiver atento, virei como um ladrão e você não saberá a que hora virei contra você. No entanto, você tem aí em Sardes uns poucos que não contaminaram as suas vestes. Eles andarão comigo, vestidos de branco, pois são dignos. O vencedor será igualmente vestido de branco. Jamais apagarei o seu nome do livro da vida, mas o reconhecerei diante do meu Pai e dos seus anjos. Aquele que tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Amado Deus, abençoa, Senhor, esta mensagem. Trata estas vidas que estão assistindo a mensagem desta tua palavra, Senhor. Que seja teu Santo Espírito quem age, quem trabalha, em nome de Jesus. Amado, Sardes, uma bela cidade,
que 1200 anos antes de Cristo, capital do reino de Lívia, da Lídia, até 549 antes de Cristo, ela veio a ser conquistada pelo rei Ciro da Pérsia, e é onde hoje fica o Irã. Ela tinha uma posição militar alta, ela ficava no alto, difícil de ser alcançada, conquistada pelos inimigos. Muito rica em ouro. Quando conquistada por Alejandro Magno, ela assume a cultura helenista, né, os helenos. Aí adotou o idioma grego, que tem uma simbologia numérica, que chama-se gematria. Isso era plano de Deus, porque o Senhor iria usar este idioma para a escrita do Novo Testamento. Então, eram os planos do Senhor que esta região ficasse usando este idioma, o grego. Existe uma numerologia, né, na palavra de Deus, que tem alguns significados, né? Ali em Sardes encontravam-se os melhores gladiadores que saíram na época. Eles saíram desta cidade. E os habitantes adotaram a Cibeles como a deusa da maioria dos habitantes desta região. Cibeles é mais conhecida como Artemisa, né? Deusa da fertilidade, e eles se desviaram totalmente do Deus vivo e verdadeiro. Por isso que esta carta é escrita à igreja de Sardes com essa dureza, mostrando justamente da parte de Deus a sua indignação, entre aspas, com o que estava acontecendo nesta região. Para nosso aprendizado, como os irmãos já sabem, eu separei alguns tópicos para nós termos um melhor entendimento. O primeiro deles tem como subtítulo Jesus revelado cobrando caráter da igreja. O versículo 1 diz assim: ao anjo da igreja em Sardes escreva: estas são as palavras daquele que tem os 7 Espíritos de Deus e as 7 estrelas. Conheço suas obras, você tem fama de estar vivo, mas está morto. Amados, nós vemos aqui o número 7. O número 7 na numerologia bíblica tem o significado da perfeição. O número 6 é o número do homem. Por isso que na palavra de Deus o 666 representa a besta. Porque o número 6 3 vezes representa o homem na trindade, o homem querendo ser Deus. E o número 7 mostra a perfeição, Deus, como Deus, a perfeição. E é interessante que diz sobre os 7 Espíritos. Isaías, capítulo 11, versículos 1 e 2, ele revela quais são esses 7 Espíritos que estão sendo revelados. E Cristo se revelando, sendo revelado no Apocalipse, né, como aquele que leva os 7 Espíritos. Isaías 11, procurar aqui, nós vamos fazer leitura porque acho muito importante fazermos leitura. Isaías 11, versículos 1 e 2 diz: um ramo surgirá do tronco de Jessé, e das suas raízes brotará um renovo.
o Espírito do Senhor repousará sobre ele. O Espírito da sabedoria, o Espírito do entendimento, o Espírito que traz conselho e poder, o Espírito que dá conhecimento e o temor do Senhor. Essa é a revelação do Espírito de Deus em Cristo Jesus. Por isso que o texto em Apocalipse começa revelando a Cristo, voltando como dono e Senhor da igreja, não mais como advogado, agora como juiz. Mas ele vem cobrando caráter da igreja. Diz assim: conheço as suas obras. Você tem fama de estar vivo, mas está morto. A luz ainda está brilhando, como daquela estrela que já explodiu, já morreu, mas a luz ainda está viajando. Meus amados irmãos, nós precisamos ser cristãos que têm o caráter de Cristo. Nós precisamos ser cristãos atuantes na obra do Senhor. Nós não podemos ser cristãos mortos. Segundo, ainda há tempo para arrependimento. O versículo 2 e 3 diz assim: esteja atento, fortaleça o que resta e que estava para morrer, pois não achei suas obras perfeitas aos olhos do meu Deus. Lembre-se, portanto, do que você recebeu e ouviu. Obedeça e arrependa-se. Mas se você não estiver atento, virei como um ladrão e você não saberá a que hora virei contra você. Meus amados e queridos irmãos, nós precisamos estar atentos. Ainda há tempo de arrependimento. Muitos precisam ouvir a mensagem do Evangelho de Cristo. E nós precisamos levar essa mensagem. Porque se o Senhor Jesus Cristo está voltando, nós devemos ter o firme desejo, o ardente desejo de pregar esse Evangelho de salvação. Fortaleça o que resta que está para morrer. Meus amados, se você sabe de um cristão que está acomodado, leve esta mensagem. Leve esta mensagem. E se o Espírito Santo está falando nesta ocasião no teu coração, se você está se sentindo um cristão, uma cristã acomodada, que não tem feito a obra do Senhor, peça perdão ao Senhor. E comece desde já, desde agora. Pois não achei suas obras perfeitas aos olhos do meu Deus. Amados, nós não somos salvos pelas obras, nós somos salvos pela graça. Mas nós, salvos, somos identificados pelas obras. Nós precisamos fazer a obra do Senhor. Nós precisamos agir como igreja. E diz: lembre-se, portanto, do que você recebeu, a mensagem do Evangelho, do que você ouviu, a mensagem do Evangelho. Desobedeça e arrependa-se. Mas se você não estiver atento, nós não podemos ser cristãos acomodados, meus amados irmãos. Nós precisamos agir, fazer a obra. Sermos corajosos neste tempo em que tanto medo tem se espalhado. Nós precisamos ter coragem de fazermos a obra do Senhor. Pedir ao Senhor discernimento como cada um de nós devemos ser usados com esse propósito. Terceiro, os remanescentes dando frutos na obra. Versículos 4 e 5 diz assim: no entanto, você tem aí em Sardes uns poucos que não contaminaram as suas vestes. Eles andarão comigo vestidos de branco, pois são dignos. O vencedor será igualmente vestido de branco. Jamais apagarei o seu nome do livro da vida, mas o reconhecerei diante do meu Pai
e dos seus anjos. Meus amados, nós não podemos ser cristãos com várias personalidades. Nós precisamos ser cristãos com o único caráter de Cristo. E aqueles que se mantêm dessa maneira, atuantes na obra do Senhor, têm promessas. Têm promessas do Pai. Têm promessas maravilhosas. Diz, eles andarão comigo, vestidos de branco, pois são dignos. Amados, não é que nós não estamos isentos de pecar, mas o Senhor está dizendo, a cada dia mais, se afastem do pecado, busquem a santidade e façam a obra, participem da obra redentora do nosso Senhor Jesus Cristo. Quarto, cristãos discípulos. O versículo 5 diz assim, o vencedor será igualmente vestido de branco. Jamais apagarei o seu nome do livro da vida, mas o reconhecerei diante do meu Pai e dos seus anjos. Está falando do verdadeiro discípulo. Aquele que crê, aquele que busca o conhecimento, aquele que obedece, aquele que age, aquele que ensina, aquele que dá exemplo. Amados, estamos no início do fim e precisamos buscar a cada dia mais estarmos aprovados diante do Senhor. Que nós sejamos essa igreja, que nós sejamos verdadeiros discípulos, que nós sejamos aqueles que diz o Senhor, reconhecerei diante do meu Pai e de seus anjos. O dia do Senhor está chegando e Ele vai julgar. Aqueles que o receberam terão a vida eterna, os que não o receberam irão para o lago de fogo por uma eternidade. Mas aqueles que têm a vida eterna, serão abertos os livros das suas obras, do que tem realizado. E o Senhor Jesus Cristo está dizendo aqui, reconhecerei diante do meu Pai aqueles que obedeceram, que se mantiveram buscando a santidade, obedientes ao Senhor, que fizeram a obra. E diante de todos os anjos eu falarei, Pai, esse daqui esteve firme, tua filha esteve firme, Senhor. É muito forte isso daí, meus amados. Busquemos a cada dia sermos a igreja aprovada pelo Senhor. Para concluir, agora mais do que nunca, meus amados, nós precisamos sair da área de conforto. Nós precisamos ser discípulos que dão frutos na obra redentora do nosso Senhor Jesus Cristo. O versículo 6 diz, aquele que tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Se você tem ouvidos, ouça esta mensagem e que o Senhor te incomode, te abençoe, te dê discernimento e você possa entender o que é para fazer depois de ter ouvido esta mensagem. Eu quero orar com você e quero orar por você. Amado Senhor, Pai querido, obrigado, Pai, por esta mensagem da Tua Palavra. Senhor, que nós não sejamos luz do passado, Senhor. Que nós sejamos luz do presente, Senhor. Que nós sejamos a sal da terra, Senhor. A luz do mundo, Senhor, como diz a Tua Palavra. Pai,
que nenhuma nova ordem mundial venha nos trazer temor, venha nos intimidar, Senhor. Que nenhum intento de escravidão venha tirar de nós a liberdade que nós temos em Cristo Jesus, Senhor. Porque a Tua palavra diz que o Senhor veio para nos libertar, Senhor, para nos dar vida e vida em abundância, Senhor. Que a nova ordem, a partir de agora, seja sermos servos Teus aprovados, aqueles que fazem a obra, aqueles que levam a mensagem do Evangelho, Senhor, aqueles que Te obedecem. Eu peço, Senhor, por aquela que está ouvindo esta mensagem e ainda não tomou a sua decisão de entregar a sua vida a Cristo. Que com o Teu Santo Espírito, Senhor, incomode-se. Eu quero colocar o Teu filho, tua filha que está ouvindo esta mensagem. Que o Senhor abençoe, fortaleça, encoraje. Que o Senhor capacite a cada dia. Que o Senhor dê discernimento, entendimento, sabedoria, ó Pai. Para sermos servos que são luz, não do passado, mas daqui e de agora. Eu deixo esta oração no Teu altar, em nome de Jesus. Que o amor de Deus, o Pai, a graça salvadora do nosso Senhor Jesus Cristo, o poder e as consolações do Espírito Santo de Deus sejam conosco hoje e pela eternidade em Cristo Jesus. Receba o meu abraço virtual e que Deus continue abençoando a tua vida de sobremaneira e a graça do Senhor continue sendo combustível da Igreja Batista Central em Campo Limpo Paulista, para a honra e glória do Senhor.